O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Obrigado, viu, gente, pelo comparecimento. Eu acho que isso prova, né? Isso prova a nossa força e coragem. O corretor é sempre com coragem, dedicação, né? Estar aqui hoje com esse frio, né, doutor? Para assistir uma palestra, casa lotada, tá? Mas antes de apresentar o nosso palestrante, eu gostaria de falar algumas coisas referente às nossas atividades aqui na nossa delegacia. Nós estamos fazendo campanha, os Cresce está fazendo campanha de arrecadar essas tampinhas e lacres para a aquisição de cadeira de rodas. E tem bastante aqui, o pessoal que já sabe da nossa campanha já trouxe. Também estamos com a campanha de agasalhos, né? Eu vi que tem bastante coisa lá fora. E além disso, nós, graças a Deus, esse ano, né, depois da pandemia, vamos realizar 4 sessões solenes nas nossas cidades aqui. Diadema, dia 22. Cadê o Fernandes, que é o delegado? E a Isaura. Dia 26 em Mauá, começa às 19 horas. 27, Santo André, vamos lotar lá a Câmara. E dia 28, em São Caetano do Sul. Tem aqui alguns colegas. São Bernardo ficou muito em cima, a gente falou, vai ficar muito em cima, deixa para o ano que vem, né? Tá? Eu trouxe alguns convites aqui de Diadema, trouxe de Santo André, depois eu vou passar. Eu vou apresentar aqui, é fácil apresentar, fazer uma abertura ou uma apresentação de um palestrante quando ele é muito amigo da gente. Eu conheço o doutor Daniel há muitos anos, né? Mesmo antes dele ser advogado, e nós somos colegas duplamente, né? Advogados e corretores. Então, falar dele é muito simples. É uma pessoa que está aqui nos ajudando, já é a segunda palestra aqui nessa delegacia, né? E virão mais, cada um com um assunto diferente, né? Com um tema diferente. O doutor Daniel Martins Cardoso, meu parente. Eu sou Martins também, né? Corretor de imóveis há mais de 20 anos. Você não sai dos 20 anos? Há mais. Mas você está sempre há mais de 20 anos. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e advogado, né? Há quase 20 anos. Quase 20 anos. Pós-graduado em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito. Foi professor em cursos presenciais de TTI. Atualmente é advogado estabelecido em Santo André. E atua como especialista em direito imobiliário, prestando serviços para particulares, em geral imobiliários e corretores de imóveis, independentes na advocacia preventiva, consultoria, assessoria jurídica imobiliária ou advocacia contenciosa para a solução de conflitos. Eu costumo dizer que a gente é procurado, né? Quando está assim já naquela situação, igual uma pessoa está com uma doença incurável, procura um médico quando já não tem mais solução, né? Eu acho que essa assessoria preventiva, acho que isso é muito importante para prevenir, né? Para deixar. O que ele vai passar aqui hoje é um tema muito interessante para a gente poder ficar esperto no que fazer. Doutor, a casa é sua, obrigado por ter vindo, parabéns pela sua ideia, iniciativa, tá? Pelo tema. Fique à vontade, fala sem som. Então, foi pedido para que a gente falasse no microfone mesmo não saindo som. Porque está captando lá, essa palestra será gravada, certamente será transmitida, postada lá no site do Cresce. Então, eu estou fazendo o meu papel aqui. Deixa eu só pegar esse aqui, né? Bom, obrigado, Dr. Rubens, pelas palavras. Eu poderia dizer, não, de maneira nenhuma, poderia dizer que eu comecei no mundo da corretagem com o Dr. Rubens. Fui autuado pelo Cresce, um exercício ilegal da profissão. Tentei dar um passa-moleque no fiscal, falando, não, eu estou aqui fazendo um estágio informal com o Dr. Rubens, que presta assessoria aqui para a imobiliária. Isso é coisa de mais de 20 anos. Ele prestava, sim, era verdade.
Só que o estágio informal, eu tentei inventar, mas daí o Cresce na época foi engraçado, né? Eu fui lá fazer minha defesa prévia, aí o pessoal falou assim, ó, sabe qual é a melhor defesa? Vai lá, se inscreve, aproveita que atualmente tem os cursos, a distância e tudo mais, e faz o seu curso, se inscreve como corretor, já que você está fazendo certo, está fazendo uma faculdade de Direito, pretende realmente fazer um estágio com o Dr. Rubens, que realmente eu acabei fazendo. Sim, fiz depois disso. E assim eu comecei a minha vida na corretagem. Primeiro, então, como corretor. Depois, como advogado. E depois ainda, professor em cursos presenciais de TTI, que nem existem mais, né? É tudo à distância atualmente. Pereira, está aqui um aluno meu lá de 2012, né? Lá no Colégio Direcional em São Caetano. Então, são essas as apresentações. Não se importem em ficar... Foi meu estagiário, viu? Mas hoje é meu professor, viu, gente? Não, que isso? Eu não sei. Aí, tá aqui. Valeu. Para baixo e para frente. Então, não se importem em ficar tirando foto. Vocês vão pegar o meu contato, mandou um joinha lá no WhatsApp, eu mando um material da palestra que está sendo projetado aqui para vocês. Além disso, depois, juntamente com a palestra gravada lá no site do Cresce e nas minhas redes sociais, será postado também um artigo sobre aí o tema. Então, deixa eu ver aqui. Então, todos bem-vindos. Essa palestra é um bate-papo. Somos corretores de imóveis. Eu tenho esse plus de ser advogado também, mas sou nada mais do que vocês. Somos corretores de imóveis. Então, sintam-se à vontade para interromper, perguntar, contribuir com a sua experiência. Pode. Então vamos lá, o senhor, qual o nome? 1996. Vamos, com certeza. O senhor vai contribuir muito. Então, estamos aqui com o secretário da Habitação, que contribuiu com a lei lá que deu origem em 96, com os apartamentos sem condomínio aqui em Santo André. Então, esse tema surgiu. Bom, mas tudo bem. Então, ó, o tema surgiu da minha experiência como corretor de imóveis. Comecei como corretor de imóveis lá no ano 2000. Então, já estava lá bem grande lá a presença dos apartamentos sem condomínio em Santo André. Depois, como advogado, e quando eu fui fazer o meu pós-graduação, eu apresentei um pré-projeto em torno dessa inquietação, dessas irregularidades jurídicas que nós vamos conversar hoje. Eu apresentei um pré-projeto lá para o curso de pós-graduação. Aí me veio a minha orientadora e falou, olha, complicado. Complicado, doutor, pelo seguinte, é um assunto novo, é instigante demais. Só que para um trabalho de TCC, trabalho de conclusão de curso, pós-graduação, você vai ter que ter muita pesquisa de campo. E não tem material para você consultar de pessoas falando de artigos. Aí ela falou assim, esse segundo tema que você apresentou sobre corretagem, talvez seja melhor. Aí você fica meio chateado, tal. Ah, tudo bem, vai. Então vamos falar sobre corretagem. Acabei falando sobre corretagem. E a inquietação sobre esses apartamentos sem condomínio continua. Porque, como advogado, é um caso atrás do outro, como nós vamos conversar, que tem que ser resolvido. Então, para começar o nosso bate-papo,
o que você define como sendo apartamento sem condomínio. Agora estou jogando para vocês. O que é apartamento sem condomínio? Eu vou passar para a próxima, porque, como eu falei, nós vamos assentar essa poeira. Então, eu vou pegar tudo aquilo que vocês estiverem contribuindo para a gente assentar essa poeira. Você já intermediou a compra e venda de um imóvel desse tipo? Quem aqui nunca ouviu falar em apartamento sem condomínio? Não tenham vergonha, não. Todos aqui já ouviram falar em apartamento sem condomínio. Já morou em um. Quem nunca intermediou a compra e venda de um apartamento sem condomínio? Quem nunca intermediou? Nunca ganhou um dinheirinho ali, uma comissãozinha? Puxa vida, já vendeu. Já comprou, já intermediou, né? Eu costumo ser rigoroso com relação aos termos, coisa chata de advogado. Você não faz a venda, você faz a intermediação da compra e venda. Então, você não faz a intermediação da venda, você faz a intermediação da compra e venda. Mas a gente vai resolver, vai seguir aí. Você já enfrentou algum entrave ou problema? Entrave ou problema? Ou conhece alguém que tenha passado por isso? Quem aqui já tem aí na sua experiência a vivência, conhece entraves ou problemas que envolvem os apartamentos sem condomínio? Levanta a mão quem já conhece algum caso. Depois eu vou cobrar, hein? Depois eu vou cobrar a experiência de vocês. Perceberam aqui que poucos levantaram a mão. Alguns não levantou porque estavam com vergonha. Então, a gente vai chegar lá. A gente vai conversar sobre os problemas. Ó, então ele já está adiantando para falar dos problemas, mas nós vamos falar dos problemas. Como corretor de imóveis, acredita que você possa ter assumido algum risco nessa intermediação? Ela falou na sua cabeça que sim. Vixe, deu medo. Deu um medinho. Tinha alguma coisa lá que não estava se encaixando bem. E aí, então, deu medo. Ó, quando você vende um imóvel irregular, não tem habites, tudo mais, tal, o corretor de imóveis, ele está lembrando aqui que, tal qual, quando você vende um imóvel irregular, ele está querendo dizer que o apartamento sem condomínio tem alguma irregularidade. Nós vamos especificar tudo isso. Vamos assentar a poeira, então, agora. Vamos lá. O que são apartamentos sem condomínio? Agora, respondendo, geralmente prédios com 4, 8, 12 unidades. 2 pavimentos. A maioria... Atualmente, a maioria com coberturas. Esse é um outro problema que a gente teria que alongar, mas a gente não vai alongar. Esse não é o foco da palestra de hoje. Sem recuos nas laterais. Garagens no térreo. Essas garagens, na maioria das vezes, não são demarcadas. Então, vamos jogar na memória. Quando eu falo apartamento sem condomínio, prédios de apartamento sem condomínio, não é mais ou menos isso que vem na cabeça? Se eu tivesse que colocar uma foto aqui, não é isso? Então, o construtor, tendo como objetivo um maior aproveitamento do terreno, sem recuos nas laterais, o Código de Obras do município autorizava ele a construir 2 pavimentos. No início, 2 pavimentos não tinha essa questão de cobertura, não. Era proibido. No início, depois é que passou a ser autorizado o uso das coberturas, do terraço como coberturas.
Num primeiro momento virou uma bagunça acerca do direito que era de todos, depois virou cobertura, área exclusiva, tudo mais. Mas é esse empreendimento do que nós estamos tratando aqui. Na grande maioria das vezes, prestem bem atenção que esse é o foco da palestra. Na grande maioria das vezes, não há incorporação registrada. Não há registro de incorporação. Ah, não sei o que é isso. Calma. Estamos aqui justamente para conversar sobre isso. E o terreno, objeto aí da incorporação, da construção, é objeto de um contrato particular de promessa de compra e venda de permuta por área construída. Na grande maioria das vezes, o construtor não é proprietário do terreno, ele não compra o terreno. Não estou dizendo que não existe essa situação, claro que existe. Principalmente lá no início, construtores até renomados compravam o terreno, construíam, instituíam um condomínio, depois ele vendia. Só que, na maioria das vezes, a realidade era essa que está colocada aqui. O terreno, objeto da incorporação, era um contrato feito do construtor com os proprietários do terreno. Olha, então eu vou construir 4, uma unidade é sua. Eu vou construir 8, 2 unidades são sua. Troca por área. Tudo bem? Na cabeça de vocês? Pode ir em prédios maiores também. Claro, normal. Normal. Assim como isso pode existir. É a situação na qual nós chamamos, dentro da incorporação imobiliária, é a figura do terrenista. Um entra com o terreno e depois é feita uma doação, uma dação em pagamento por um X unidades de áreas que foram construídas. Nós vamos aprofundar essa questão. A especificação e convenção de condomínio, a regularização do condomínio, então não é que não exista. Na maioria das vezes, então, a especificação e convenção de condomínio com a individualização das matrículas. Enquanto está construído, não existe imóvel, como já falamos, não existe registro de incorporação, não existe as futuras unidades juridicamente constituídas, registradas. Elas só passam a existir quando há individualização das matrículas. Somente após o término, conclusão da obra, expedição do habite, aí sim é feita a especificação e convenção de condomínio. Aí sim o condomínio passa a ser regularizado. Aí sim, cada apartamento daquele prédio tem a sua matrícula. Tá ok? Então muitos, quando eu perguntei, já vendeu algum apartamento sem condomínio? Aí de repente nem levantou a mão porque falou, ixi, já fiz cagada. Não é bem assim. Se você pode ter vendido um apartamento sem condomínio, devidamente regularizado, depois que terminou, tudo mais, ele tem a matrícula dele. Pode vender com financiamento, saco de FGTS, tudo normal. Aí depois que fez a especificação e a convenção de condomínio, tranquilo. Não tem problema nenhum. Doutor Daniel, deve ter uns 50.000 unidades em Santo André. Olha. Com certeza. Então é uma realidade. O senhor Edgar está dizendo aqui, olha, que o Código de Obras do município, os regulamentos do município, que autoriza X, Y, com relação aí às possibilidades de construção, já foi se modificando. E foi autorizando, abrindo espaço para que esse tipo de construção fosse, e hoje realmente é uma realidade. E ele colocou um dado aí, na opinião dele, 50%, 80% está regular. Mas tem ainda 20%, eu reputo ainda um número muito alto.
em termos de irregularidades. Já podem ser regularizados. Sim. Deve ter uns 10% que não realizou nunca. Deve estar na prefeitura travado e não sai. Isso deve ter de monte. Né? Ó, qual que é o problema jurídico aí na questão? Tá? Agora a gente já começa a aprofundar ainda mais o tema da palestra. As irregularidades jurídicas e chamando a atenção para as responsabilidades do corretor de imóveis imobiliárias na intermediação desses tipos de imóveis. Eu sempre me preocupo, já na palestra anterior, em chamar a atenção, em bater um papo com vocês, tendo em vista colaborar para com o corretor de imóveis com relação à sua responsabilidade naquilo que ele faz. Bom, então, por que existe aí uma irregularidade? Por que existe aí um problema jurídico? A Lei 4.591 de 64 é a Lei das Incorporações Imobiliárias. Artigo 32, parágrafo 2º. Aí eu estava contando com a ajuda do chat GPT para fazer a palestra. E aí o bichinho pega e fala assim, não, põe o resume. Eu não quero, aí eu dou lambada nele, né? Dou chicoteada nele. Não, isso você não vai mudar. Eu quero a sua ajuda para você me ajudar. Em geral, eu sou rigoroso. Eu vou ler o artigo de lei junto com vocês. O objetivo é a gente olhar para a realidade e ter conhecimento das leis, dos dispositivos legais. O que faz disso algo irregular? Então, o artigo 32 diz: o incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terrenos e as cessões que corresponderão às futuras unidades autônomas após o registro. No registro de imóveis competente do memorial de incorporação composto pelos seguintes documentos. E aí faz uma listagem. Então, incorporador. Sabia, corretor de imóveis, que você pode ser incorporador? Pois é. O incorporador não é necessariamente o construtor. O incorporador é o dono da incorporação, do negócio da incorporação. Ele pode contratar, ele pode ser ele próprio construtor, como ele pode contratar um construtor. Ele pode comprar o terreno, ser o proprietário do terreno, como ele pode fazer uma parceria com o proprietário do terreno. Só que, e aí então, olha que negócio bom. Você já começa a vender um negócio que vai existir futuramente. Então você constrói com o dinheiro dos outros. De quem? Dos compromissários compradores. Daqueles que vão comprar o imóvel na planta, em construção. Só que isso só pode ser feito se existir o registro da incorporação. Lá na matrícula do terreno, tem que constar que vai ser construído o empreendimento X. Composto disso, assim, assado, tudo especificado. Daí, então, os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão, de unidades autônomas. Aí o contrato que você vende lá para o comprador, o interessado, são irretratáveis. E, uma vez registrados, ou seja, registro de incorporação, matrícula. Pensa lá na matrícula. Princípio da continuidade. Tem registro de incorporação, faz sentido você pegar o seu contrato de promessa da futura unidade. São 8 unidades. Meu apartamento é o 2. Joga lá na matrícula. Você passa a ter direito real sobre aquela futura unidade que será construída. São irretratáveis e, uma vez registrados, conferem direito real, oponível a terceiros. Ou seja, se o seu contrato está lá registrado na matrícula do imóvel, lá na matrícula mãe,
O apartamento não tem matrícula ainda. Registro de incorporação, registros dos contratos, das vendas dos apartamentos, dos futuros apartamentos. Então, são oponíveis a terceiros, ou seja, é seu. Você cria um vínculo com aquele imóvel que já tem uma pré-existência, atribuindo direito à adjudicação compulsória perante o incorporador. Você pagou. Você cumpriu com a sua parte. O comprador tem que abrir a matrícula, tem que atribuir essa unidade em favor de ti. Não atribuiu? Adjudicação compulsória. É meu. Ou a quem o suceder, inclusive na hipótese de insolvência posterior ao término da obra. Então tem um problema lá. Não, você só vai poder adjudicar de forma compulsória se você cumpriu com a sua parte. Tá ok? E a adjudicação compulsória, às vezes, falta você pagar uma parte. Falta você pagar uma parte. O que você faz? Depósito em juízo e o juiz pode vir a adjudicar o imóvel para ti. Tá ok? Aí é claro, tem toda uma questão de processo tal. Aí é o trabalho justamente do advogado fazer isso. Mas isso é o que está na lei. Não bastasse isso, em 78, a lei que regulamentou a profissão do corretor de imóveis, coloca lá no artigo 20, inciso 5, proibido ao corretor anunciar imóveis que não tenham registro de incorporação. Então está lá, ó, além do artigo, ao corretor de imóveis e a pessoa jurídica, leia-se imobiliárias, é vedado anunciar imóvel loteado ou em condomínio, sem mencionar o número de registro do loteamento ou da incorporação lá no registro de imóveis. Isso aí, quem trabalhou com lançamento conhece muito bem disso. Já ouviram falar nos piratas? Os piratas, por que o Cresce, muitas das vezes, pega pesado? Porque está cumprindo com o seu papel de fiscalizar o devido exercício da profissão do corretor de imóveis. Então, se você está lá num pirata, trabalhando a venda, anunciando, trabalhando a venda de um imóvel que não tem registro de incorporação ainda, por isso que se chama pirata. Aí o pessoal do Cresce aqui, eu não lembro mais de cabeça, mas são muitas aí as... E quando o folder do empreendimento está com o número de incorporação RI de um empreendimento de São Bernardo, o empreendimento é em Mauá. Ou seja, não tem registro de incorporação. Aconteceu, eu estava lá e Pois é. eu chamei o dono da construtora, falei que eu era da delegacia do Cresce, que eu ia denunciar os dois. Isso. Os corretores que estavam lá. Então, olha só. Se assim é com o grande empreendimento, se assim o Cresce, porque aqui valeria até a gente trocar uma bola aqui, doutor. Doutor Rubens, meu professor. É vedado anunciar. Só que eu costumo dizer que o Cresce tem uma interpretação extensiva. Ah, eu não estou anunciando. Mas bastou você montar uma... E se eu não tenho o anúncio, mas eu tenho provas do papel timbrado lá da imobiliária que fez o contrato de venda? Eu tenho casos em que as imobiliárias estão sendo responsabilizadas por conta dos problemas. Não, perfeito. Eu comungo dessa opinião. Se você não pode nem anunciar,
O que dirá, então, você intermediar efetivamente a venda e ter causado um dano ao seu cliente? O CRES tem mais aqui fiscalizar o exercício, o devido exercício da profissão do corretor de imóveis. Doa a quem doer. Porque muitas das vezes, como o doutor bem colocou, a proteção é da sociedade como um todo. Quando a lei cria esse dispositivo legal aqui, a lei está preocupada com a sociedade como um todo. Com todos aqueles compromissários compradores que poderão sofrer frente a essa irregularidade. Qual que é a irregularidade aí? Vender as unidades, as futuras unidades autônomas que não têm registro de incorporação. E no caso dos apartamentos sem condomínio em Santo André, eu estou já com um certo tempo aí de janela. Eu não vi ainda registro de incorporação de apartamentos sem condomínio. Todos esses 80% regularizados, tal, legal, foram regularizados após a individualização das matrículas, veio após o término da obra, após a conclusão da obra e expedição do habite-se. Pois é. Oi? Tinha registro de incorporação. Apartamento sem condomínio. Eu quero que você realmente me mande essa matrícula, porque vai ser uma novidade para mim. Vai ser uma satisfação muito grande. Eu, rever essa situação mediante um caso novo para mim. Bom, vamos lá. Uma coisa, como lá no início, o sujeito comprava o terreno, ele construía com recursos próprios, não dependia de construir com dinheiro que estivesse entrando por parte dos promissários compradores. Ele tocava a obra. Se ele quisesse obter um financiamento para aquela obra, ele teria que proceder o registro de incorporação, porque o banco não vai aceitar. De uma maneira ou de outra, o senhor mesmo já respondeu. Ele tinha recursos próprios, ele não estava precisando. Ele fazia questão, eu conheço construtores de Santo André, que fazia questão de, olha, eu só vendo depois que estiver tudo pronto. Porque daí também eu cobro o valor que eu quiser, quer comprar, está aí, não quer, cedo ou mais tarde, tal. Faz tudo. Então era assim. No entanto, o problema está aí. Senhor Sidney, o problema está aí. A maioria não tem esses recursos próprios. Depende, para construir, do dinheiro que vai entrar desses promissários compradores. Ele não tem recursos próprios para comprar o terreno. Ele vai lá e faz uma parceria com os proprietários do terreno, faz a troca diária. A gente vai pegar pesado nisso. Eu quero que você guarda para um momento específico, para o coração dessa palestra aqui. Eu talvez até esteja... Que horas são, doutor? Não, até amanhã cedo. Oi? Se houver registro de incorporação, se o seu contrato estiver devidamente registrado, você pode entrar até com uma adjudicação compulsória. Ela é sobre todo o terreno e é parcial sobre sua cota. A adjudicação compulsória é sobre a fração ideal do terreno e, especificamente, sobre aquela unidade. Exatamente. Então vamos... Já que a gente está aprofundando, vamos retomar algumas questões. Porque às vezes o negócio está tranquilo para alguns e para outros não.
E aí o chato do advogado. E aí quando esse advogado foi, inclusive, professor na área, o que é condomínio? Nós temos 2 tipos de condomínio. O primeiro, o ordinário ou comum, está previsto lá no Código Civil. É aquele condomínio, aquilo que tem existência de 2 ou mais proprietários. Condomínio, copropriedade, é a mesma coisa. Ou seja, cada qual tem uma fração ideal. É uma fração ideal. Não é uma fração devidamente especificada sobre aquele imóvel. Sem que a propriedade seja dividida em partes específicas localizadas, cada condômino possui uma fração ideal sobre o bem, podendo usar, gozar, dispor dessa fração, desde que respeitados os direitos dos demais condôminos de destinação. Isso é condomínio comum, ordinário. Tudo bem com relação a isso? Então me respondam. Está tudo bem? Como é que surge um condomínio ordinário, comum? Oi? Não, estou falando do condomínio ordinário, comum. Eu sou proprietário, juntamente com uma outra pessoa, de uma mesma casa. Como assim? Opa, aí, é isso aí. Assim nasce o condomínio ordinário. É uma das formas de nascer o condomínio ordinário. Morreram os proprietários, fez-se o inventário e o imóvel ficou no nome de... Quantas pessoas? 8. Pelo amor de Deus. Isso aí já é das antigas já, hein? Hoje em dia são 2, são 3. Ixi, já pensou? Eu estou para concluir um inventário que tem mais de 50. Não é possível, porque se demora, aí vai piorando mais. Tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos esse inventário. Então é assim que surge, uma das formas é essa. Uma das formas. Mas não é esse o foco da nossa palestra. O foco da nossa palestra é outro tipo de condomínio que está previsto lá na lei. Além de que o Código Civil de 2002 também recepcionou essa forma de condomínio que se chama condomínio edilício. O que é o condomínio edilício? Forma de propriedade em que as partes da edificação são de uso exclusivo de cada condômino, ou seja, as unidades autônomas, como os apartamentos, por exemplo, são de uso exclusivo, cada qual manda no seu. E outras partes desse condomínio são de todos os condôminos que têm a propriedade sobre as unidades autônomas. As áreas comuns. Ok? Corredores, salão de festas, piscina, tarará, tarará. Esse é o chamado condomínio edilício. É uma combinação da propriedade individual com a propriedade coletiva ali, dentro do mesmo empreendimento. Então, é dentro dessa forma de condomínio que está colocado os apartamentos sem condomínio. Aí alguém falou assim, esse termo, acho que foi o senhor que falou, esse termo não está correto. O que existe é apartamento de baixo custo. Conheço um construtor muito antigo aqui em Santo André que falava exatamente isso. Ele falava, eu não admito que fale que os meus apartamentos não têm condomínio. Tem condomínio. É um condomínio de baixo custo. E como surge, então, o condomínio edilício? Segundo lá o artigo do Código Civil, institui-se o condomínio edilício por ato inter vivos ou testamento. Então, os proprietários que está lá na matrícula do terreno, na matrícula mãe, ou o proprietário, sozinho, ele pode instituir o condomínio. Ele vai falar, a partir de hoje, esse imóvel, esse prédio, vai ser constituído
de áreas comuns e áreas exclusivas. É a especificação e convenção de condomínio. Então, os apartamentos regularizados, tal, todos eles têm esse ato de instituição da especificação e convenção do condomínio. Então, aqui, não liguem para isso, não. Testamento. Então, o sujeito já deixa em testamento. Mas esse ato tem que ser devidamente... Ali. É que ele não passa aqui. Ali dá, mas aqui não dá. Ó, registrado no cartório de imóveis. Devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial. Qual é a lei especial? As 4.591. Então fala aqui, ó. Para ser instituído o condomínio, então vamos imaginar, o sujeito não fez o registro de incorporação. Ele vai deixar para o final. Chegar lá no final, ele tem que instituir o condomínio. E aí ele tem que entregar lá no registro de imóveis a discriminação, individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras, as partes comuns, tudo devidamente descrito e caracterizado. Todos aqui já devem ter visto uma matrícula de um imóvel. Aí, quando no caso tem lá, logo de cara, tem lá a descrição do imóvel. Confronta do lado direito, do lado esquerdo, nos fundos, tarará, tarará. A mesma coisa com relação a essa discriminação. Tem que discriminar exatamente as unidades exclusivas, a determinação da área ideal atribuída a cada unidade. Então tem que estar lá. Apartamento 1 tem a fração ideal no todo. Pode ser todas iguais, podem não ser. Tem que ter lá um quadro de áreas que vai acompanhar tudo isso. A fração ideal que vai ter no todo do terreno, as áreas comuns. O fim a que as unidades se destinam. É para o fim residencial, comercial, qual é a finalidade daquelas áreas. Então, da mesma maneira, como nós já vimos, o artigo 32, parágrafo 2º, lá da lei de 64, determina a obrigatoriedade do registro de incorporação para que essas unidades sejam vendidas na planta ou em construção dos empreendimentos imobiliários. Então, agora a gente está fechando a questão. Qual que é o problema aí, então? O problema é vender antes, sem a devida segurança jurídica, ficar esperando para o final, e o futuro a Deus pertence. Você já vai dar o seu exemplo. Sem esse registro, sem o registro de incorporação, a venda das unidades autônomas futuras é considerada... Está tranquilo até aí? A gente está fechando a primeira parte da nossa palestra. Agora, Vânia, né? Priscila. A Priscila vai colaborar com a gente. Eu tracei alguns tipos de exemplos de problemas que podem surgir nesses empreendimentos e a venda dessas unidades sem o devido registro de incorporação. Então, geralmente, trata-se de um contrato particular sem registro no registro de imóveis, né? Não gera, então, direitos reais. Então, o contrato entre o construtor, incorporador e os proprietários do terreno é um contratinho lá entre eles. Não está registrado lá na matrícula do imóvel. Esse contrato gera direitos pessoais entre o construtor incorporador e os proprietários do terreno. Não vincula terceiros. É um contrato entre eles. É um contrato de gaveta. A partir do momento que não é levado a registro, e a própria lei fala da
necessidade desse registro de incorporação? Tem validade? Tem validade. Tem validade, só que entre eles. Então, esses problemas geram uma certa insegurança, principalmente se houver, ao arrepio da lei, a venda dessas futuras unidades. Eu vou falar a primeira e depois eu já vou jogar para Priscila falar o problema dela. Problemas que podem surgir. Advogado é complicado. Pensa logo na morte. E se uma das partes cantar para subir? Hã? Exatamente. Fosse envolver somente problema entre eles, né? Então, tá lá. Eu conheço um caso, por exemplo, que o construtor tinha lá o contratinho dele com os proprietários e o combinado era vou construir 10 unidades e 2 será de vocês. E aí estava lá, mas tudo genérico, tudo... É uma bagunça. Aquilo não foi feito por advogado, se foi feito pelo advogado, pelo amor de Deus. E nem pro corretor, hein? Não, aí eu vou ficar quieto. Aí eu vou ficar quietinho. Aí eu vou ficar quietinho. Pois os proprietários faleceram. Faleceu um, faleceu dois. Os herdeiros chegaram e falaram, olha, apesar de você ter falado aqui que ia nos dar 2 unidades, você teria que construir 10. Você está construindo 12. Em 12 unidades, você tem que nos dar 3. Vixe. Vocês imaginam. Isso já faz mais de 7 anos. Conclusão, ele não ganhou nem 3 e nem 2. Por enquanto tá lá na justiça. Estão brigando até hoje. Ele vai morrer e não vai receber. Então, se morreu, quem dá sequência ao empreendimento? Quais as obrigações dos herdeiros e sucessores frente a um contrato que foi mal formulado? Sabe qual é o problema disso aí? O problema não foi ter os vendedores ter cantado para subir. O problema é que essas unidades, essas futuras unidades, o prédio já está pronto. Já foram todas comercializadas, o prédio já está pronto. Já foram todas comercializadas. Tem compromissário comprador lá que pulou para dentro. Sabe o que é pular para dentro? Ele pulou para dentro, ele invadiu. Ele falou, não, eu paguei, está aqui, essa unidade é minha. Quero ver quem me tira daqui. Aí tinha outros que, não, depende de financiamento e tal, né? Ele até sabe que ele tem direito, mas ele depende de financiamento e tudo mais tal. E, no início, como eu falei, eram 10. Depois, o construtor aproveitou das mudanças na legislação, fez Não, ele mudou o projeto mesmo. Ele mudou o projeto, tudo mais tal, e construiu 12. Só que, na ideia dele, é o seguinte, essas 2 a mais aqui serão minhas. Só que, esse é um dos problemas. Não tem registro de incorporação, pode virar bagunça. Olhem aí como problemas podem acontecer. Ela acabou resolvendo na base de um acordo, mas litígios podem ocorrer, adversas lá da construção, atraso de obras como exemplo, porque o sujeito que está construindo, muitas vezes, ele é um aventureiro.
Ele não é um construtor propriamente dito, ele não é um incorporador. Não, ele está calça branca, tal, está querendo ganhar um dinheirinho aí. Então eu ouvi falar que, olha, então arruma lá uma equipe qualquer, tal, leva contando com o dinheiro que vai vender. Mas daí o mercado imobiliário tem uma queda, você não consegue vender, logo ele não tem dinheiro para construir. Então, são problemas sérios. Muitas das vezes o sujeito não tem nem dinheiro para recolher os impostos. Se ele não recolhe os impostos, ele não vai conseguir a expedição do habite-se. Ou não, né? Ou tem até os esquemas. Sabe o carimbaço? Sabe a propina e o carimbaço? A gente vive no Brasil. Não, aqui não. Só na França. Então, conheço empreendimentos que depois de ter expedido o habite e tudo mais tal, depois vieram obrigações tributárias. A prefeitura cobrando. Bom, quem é o dono disso aqui? Exatamente. Quem é o responsável tributário? Tem que estar especificado lá no contrato, de parceria lá com os proprietários do terreno. Conheço casos do sujeito construir o imóvel no nome dos proprietários do terreno. E ao invés... Então, tem casos e casos, né? Tem várias formas do negócio se desenrolar, seja de forma adequada ou inadequada. Por exemplo, o sujeito faz a promessa de compra e venda das futuras unidades e combina com o proprietário do terreno outorgar a fração ideal da matrícula para esse futuro esse promissário comprador. E depois, lá na frente, a partir do momento que ele tem lá o nome dele na matrícula do terreno, vai fazer a abertura das matrículas, a especificação em convenção de condomínio, em nome daqueles que estão... Ele nem aparece. Ele não aparece. Amanhã, depois, vem o problema lá estrutural. Problema estrutural lá do empreendimento. A obrigação é do construtor, é do incorporador. Mas quem é o construtor e incorporador? Se ele não consta lá, vai ser difícil responsabilizá-lo. Vai responsabilizar quem? Os proprietários do terreno e os demais que estão sendo prejudicados em função daquele problema estrutural? E se não foram recolhidos os devidos impostos? Quem que vai pagar por isso? Então, existem casos de embargos, ações de vizinhos em razão de problemas lá na obra. Tudo isso pode acontecer. Se você não tiver um contrato muito bem formulado, em que as obrigações deste e daquele são devidamente pontuadas, você corre riscos. E você atrai riscos, problemas também para os promissários compradores. Que não vão poder. Não tem registro de incorporação. Eu vou lá no registro de imóveis e vou pedir para averbar o meu contrato na matrícula do imóvel. O registro de imóveis devolve, falando, olha, não tem continuidade aqui, você não tem vínculo nenhum. Aí tem que entrar com processo judicial. Tem juiz que manda, e aí o juiz mandou, mesmo assim o registro de imóveis bate o pé. É complicado. Se esta é uma realidade a ser enfrentada, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance e fazer da forma correta. Como, por exemplo, esse contrato aqui, entre o construtor, incorporador e os proprietários do terreno, tem que ser muito bem formulado. Eu prevejo, eu coloco lá no meu contrato, a previsão da outorga da escritura pública, os proprietários do terreno
outorgam a escritura pública para o construtor incorporador com cláusula resolutiva. E deixo bem especificado lá. Se ele não cumprir com o contrato, ele vai ser destituído e vai perder aquilo que ele construiu. E aí também tem a seguinte questão. No contrato ele fez isso, mas e na hora de outorgar a escritura pública com cláusula resolutiva, que é o que vale? Não, aí não. Então tem que tomar todos esses cuidados. Tem muito bandido, seu nome? Gláucia, tem muito bandido por aí afora. Eu conheço. Respondem processos criminais. O caso foi parar na delegacia, até em razão de um outro problema aqui. Então, tem falta de definição sobre o momento e a forma da outorga da escritura pública, como eu falei aqui. Será apenas a fração ideal correspondente às unidades objeto de permuta ou a totalidade do terreno? Eu sempre oriento os proprietários de terreno que me procuram, falo assim, olha, a gente faz um contrato, outorga o terreno, totalidade do terreno para ele, a responsabilidade dele é essa, com cláusula resolutiva. Não cumpriu, vai perder até o que construiu. Na ausência de registro de incorporação, e qualquer registro do contrato do construtor incorporador com os proprietários do terreno, é possível que exista a promessa de compra e venda de uma mesma unidade para mais de um compromissário comprador. Já ouvi aí? Vocês conhecem casos desse tipo? O sujeito, como ele está doido, desesperado, precisando de dinheiro, ele vende a mesma unidade para mais de uma pessoa. Isso é estelionato específico. Não é condomínio na unidade? Hã? Ele vê. Eu conheço um caso absurdo. É absurdo. O sujeito que estava construindo, ele não tinha recursos próprios. Tanto é que ele estava vendendo as unidades para quem aparecesse. Só que, quando veio a pandemia, todos sabem que o mercado deu uma retraída. Ele precisou de uma ajuda de um investidor, que começou a injetar dinheiro na obra. Só que esse sujeito, que não tinha nada a ver com os proprietários do terreno e tal, o que ele tinha a ver? Com um contrato lá de parceria com o construtor, ele passou a ele a vender. Também, ele falou, não, eu não tenho 3 aqui, você não garantiu que eu teria 3? Seria tudo de boca. Ele não tinha contrato. Depois, ele passou a vender. Quando ele começou a vender e o próprio construtor também estava vendendo as mesmas, ele falou, vamos fechar aí um contratinho entre nós, porque essas unidades têm que ser garantidas para mim. Deu uma bagunça. Deu uma bagunça. Vocês não imaginam, o negócio foi parar na delegacia, tudo mais, tal. O próprio construtor, sem a ajuda do investidor, paralisou as obras. Paralisou as obras, tivemos que substituir. Olha, dá uma bagunça danada, gente. Então tem que tomar cuidado com esse ponto aí. Mas vamos adiantar para... Pode falar. Tem um caso também que o proprietário passou procuração, pseudo-construtor. Proprietário do terreno passa procuração. Isso é muito comum. Mas ele vendeu o imóvel para outra pessoa. A procuração ela tem que ser outorgada contendo lá as especificações dos poderes aquele. Então, por exemplo, em razão de um contrato particular como esse,
até que ele que não tenha sido outorgada a escritura pública, ele precisa aprovar projetos, ele precisa adiantar lá nos órgãos competentes. Aí, por força de uma procuração com poderes específicos. Agora, uma procuração que não contém poderes específicos, aí é complicado. Vamos lá, um outro problema. Os contratinhos, tá entre aspas, porque são realmente uns contratinhos de promessa de compra e venda das futuras unidades autônomas, geralmente são muito mal elaborados. Posso para você? Não, tudo bem, depois eu... Muito mal elaborados, a grande maioria. Precários, inconsistentes e podem gerar sérios problemas aos compromissários compradores. Chamei de contratinho porque é realmente um contratinho, dá até vergonha. Dá até vergonha. Pior que o sujeito ainda coloca o timbre da imobiliária dele lá. E porque chegou nas minhas mãos, é porque algum problema teve. E aí a vontade que dá, doutor, é de mandar lá para o CRES. O CRES apurar essas irregularidades dessas imobiliárias. Mas pior para eles é que eles já estão lá respondendo perdas e danos em ações judiciais. Contratinho desacompanhado do contrato particular do incorporador. Se você vai fazer um contrato de promessa, mesmo que de forma irregular, você tem que pegar, bom, quem está prometendo vender tem poderes para prometer vender? É o construtor? Como no caso desse investidor que saiu vendendo um negócio que ele não tinha nada a ver com o empreendimento. Aí você vê nesses contratinhos esses absurdos. Então o sujeito às vezes nem relação jurídica com o empreendimento ele tem. Então, como ele responde muitos processos, ele vende em nome da pessoa física, porque as pessoas conhecem ele. Pessoa física. Só que o contrato lá está no nome de uma pessoa jurídica. Ele vive abrindo empresas novas. Porque se você for pesquisar o nome da empresa anterior, já está bichada. Então ele abre uma empresa nova. E aí quando ele... Oi? Pois é. Loja de carro. Eu estou falando de casos verídicos, gente. E aí, como a gente vai tentar fechar essas questões aí? Eu fico preocupado com o fato de que tem a corretora envolvida, tem a imobiliária envolvida. Porque enquanto as partes estão fazendo as cagadas lá, né? Melhor para nós, né, doutor? Não, eu estou falando o seguinte, enquanto as partes não têm do corretor, proprietário, promissário comprador, tal, por que não chamou o doutor Rubens, por que não chamou o doutor Daniel para dar uma assessoria preventiva? Quantas e quantas vezes o promissário comprador, tem a imobiliária ou não, me contrata para eu dar a assessoria, a consultoria preventiva. Aí, o meu trabalho são em duas fases. Primeira fase, análise de segurança e risco. Tá ok? Favorável? Vamos para a segunda fase, que é a elaboração do contrato particular. Quantas e quantas vezes o meu trabalho não para aí? Parecer desfavorável. Altíssimo risco, não recomendo seguir na negociação. O caso está tão sério que, para não causar um prejuízo muito grande para o cliente, eu já pergunto logo para ele: de quem é que você está comprando? Por telefone. Eu sou super sensível no meu atendimento. De quem é que você está comprando? Ah, é do fulano de tal. Eu já falo logo, cai fora. Não vou nem te cobrar nada por isso, mas se você quiser que eu passe por escrito, eu te passo. Mas cai fora, é fria. O negócio está sério, gente. Não é por nada assim, não é do nada que eu tirei essa palestra, o tema dessa palestra. Estou vivenciando o tempo inteiro.
Se a promessa de compra, ausência de memorial descritivo, o comprador compra um negócio que ele não sabe como que vai ser entregue. Nem projeto ainda tem, não tem projeto aprovado. Não tá Pois é. Ele compra. Está desesperado porque é um bom negócio, ele vai pagar X e depois o resto ele vai financiar. Só que esse X que ele pagar inicialmente, ele vai perder. E também não sabe se vai financiar, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então não tem memorial descritivo. Ele não sabe o acabamento, não sabe como que vai ser entregue, a qualidade dos materiais. Não sei se a Graciosa leu aqui o item D. Ela leu aqui e ela quis adiantar. Aqui, ó. Ela acabou de falar. Não sei se eu vou ter condições de financiar no futuro. Uma coisa é você firmar um contrato, uma promessa, e aí prever lá 60 dias, 90 dias para o financiamento. Mas é um louco. Mesmo assim, eu ainda coloco nos meus contratos. Se não conseguir, tudo mais, tal, será devolvido, etc. e tal. Quando você tem uma previsão lá no contrato, uma previsão contratual, o negócio fica perfeito. Só que o negócio fica jogado ao futuro incerto. Incerto por quê? Porque aquela obra vai precisar terminar. Vai ter que ser feita a especificação e convenção de condomínio. Vai ter que ser aberta aquela matrícula. E aí depois é que vai... Você vai ter que ter o engenheiro do banco, Pois é. vai ter o banco curador, o FGTS. Eu vivenciei caso em que o imóvel foi entregue de qualquer jeito e o engenheiro foi lá e não passou, porque não tinha tanque. Porque não tinha vaso. Vai dar corpo dos caras. E o corretor ainda ficou bravo. O corretor ainda ficou bravo com o engenheiro. Isso aqui é o banheiro. Mas cadê o vaso? Ora, o vaso tá lá na sacada. E estava na sacada mesmo. Lá nas fotos do engenheiro, o vaso estava na sacada. O engenheiro falou, não, mas o lugar do vaso é no banheiro, não é na sacada. Deu lá condições de inabitabilidade. As partes frias. Cozinha e... Hoje pode até passar. Porque a gente vive no Brasil, né? E os engenheiros não estão indo nem visitar o imóvel. E a prova... Era isso que você ia colocar? Não? Fala lá. Rapidinho, eu tive um caso lá no escritório de uma construtora que fez uma troca de áreas. E nem cheguei a passar para o advogado porque não foi necessário. Ele passou para mim o contratinho dele, bem contratinho mesmo. Contratinho, inho. Passou também o CNPJ. Só o capital social da construtora era R$10 mil. Aí daí eu já falei que não sei se eu sou tão observando nesse caso. Eu falei, não vamos fazer. E o advogado da construtora só faltou ir lá no escritório e perguntar dele. Porque eu não deixei o vendedor vender o imóvel para ele. Chamei o vendedor e o comprador em particular e falei, se ele quer comprar, é você e ele, eu tô fora. Tô fora dessa venda. Até hoje ele me agradece porque a construtora já até fechou. Então, tem essas questões. O negócio fica jogado a um futuro incerto. E não há previsões nesses contratinhos do que vai acontecer caso o financiamento, o saque de FGTS. As políticas relacionadas aos financiamentos bancários, saque de FGTS, mudam. Nós estamos no Brasil. As taxas aumentam de forma exagerada. Estava comentando com um parceiro meu, deve estar lá fora. Tenho certeza que ele está lá fora. Ele está tendo problemas, porque agora a Caixa só quer aprovar tudo numa tabela price. Os juros aumentaram. Bom, vamos seguir. Exemplo 3. Estamos fechando o coração da palestra. Em casos de atrasos ou abandono da obra pelo incorporador consultor, que providências podem tomar os promissários compradores e os proprietários do terreno? Se ele
Não tem registro de incorporação. É o que o doutor Rubens falou. Em face de quem que eu vou? Consigo registrar o meu contrato? Não tem RI. Vou reclamar para quem? Eu assisti uma palestra com o doutor Alberto Gentil, da 8ª Vara aqui em Santo André. Ele, inclusive, ele que cuida das... Quando o negócio vai parar do registro de imóveis, vai parar na mão dele, né? Ele é corregedor, né? Vai parar na mão dele. Ele dá pulo desse tamanho. Ele fala assim, não, isso não existe, gente. E aí o pessoal vem pedir para quem resolver? Para eu resolver? Ele fala, caramba, quer que eu dou a sentença? Tá bom, eu dou a sentença. Mas e o cumprimento daquela sentença? Porque, judicialmente, uma coisa é você ganhar na fase do conhecimento. Conheço o caso, a moça foi realmente prejudicada. Ela foi vítima de uma venda duplicada. Eu conheço o caso dela porque o meu cliente, eu ganhei a outorga da escritura para o meu cliente. Mas, antes disso, o caso foi parar na delegacia. Está respondendo o processo crime, o construtor. Venda duplicada. Ela até conseguiu averbar a existência da ação na matrícula do terreno. Só que o meu cliente conseguiu antes. O meu cliente entrou, existência da ação, tutela antecipada e adjudicação compulsória. No trâmite da adjudicação, constava também pedido de indenizações. Construtor deu um jeito de outorgar a escritura e o meu cliente falou, olha, eu abro mão da indenização. Escritura para o meu cliente. Ficou lá a averbação da ação dela. Já cancelou a averbação da ação do meu cliente, tudo mais tal. O imóvel já é dele. E consta lá a averbação da ação dela. Ela não está pedindo a adjudicação do imóvel. Ela está pedindo a indenização. Ela quer receber de volta aquilo que ela pagou. Mas não é do teu cliente que ela vai receber. Não. Ela está pedindo em razão do construtor. Ela vai ganhar a ação. Ela vai ganhar a ação. Está provado de que ele realmente recebeu o dinheiro. Tem que devolver. Tem que indenizar. Se vai receber é outra história. Exatamente. É aí que eu quero chegar. Na hora de executar uma ação dessa. Ele não tem mais bens no nome dele. Ele vai constituir uma outra empresa. E vai continuar aplicando esses golpes. Mas a empresa CNPJ não é vinculada ao CPF? Nem sempre. Se você tiver uma sociedade... Não. Se você tiver uma sociedade individual, se você tiver uma sociedade... se você for o CNPJ empresário individual... Se não, o CNPJ está distinto. A limitado, o CNPJ é uma empresa, é uma pessoa... CPF é outra pessoa. Para você conseguir buscar bens no nome do CPF, você vai ter que entrar com uma desconsideração da personalidade jurídica, mas você não vai achar bens no nome dele. E no caso de SPE? Se tiver passado para a terceira vez, pode Bom, olha, a colega lá perguntou um negócio. Esse aí é o ideal. Esse aí tem registro de incorporação. E não bastasse o registro de incorporação, ainda há a afetação do patrimônio daquele empreendimento em razão dele próprio. Ou seja, a construtora ou o incorporador pode até falir, mas o SPE, a construção está garantida. Isso aí, ele falou que vai me apresentar uma matrícula de um apartamento sem condomínio que teve registro de incorporação. Eu vou te cobrar. Qual é o seu nome? O Victor. Agora, SPE. Aí não vou achar, né, doutor? São Bernardo tem. Apartamento sem condomínio. São Bernardo, só São Paulo e Santo André. Não existe. Não tem. Apartamento sem condomínio é uma realidade, até onde eu saiba, de Santo André e em alguns lugares de São Paulo, mas... Na época
que a lei, aprovou a lei em Santo André, aprovou em São Paulo, lá em Caminho, Paulo Maluf era o prefeito. Foi aprovado lá e aqui, só. Isso foi contestado em todos os níveis que você possa imaginar. Eu próprio fui, na época, lá do pós-graduação, fui tentar conversar com o Laércio, do cartório. Aí ele não quis dar entrevista, não. Não. Vai ter uma irregularidade aqui. Porque, como eu participei de um curso agora recente, agora eu vou pisar um pouco no calo da prefeitura. Tive um curso recente de direito notarial. E eu tive lá colegas, advogados, que questionaram o seguinte: frente a essa irregularidade toda, os cartórios não deviam ter uma responsabilidade maior perante essa situação? Eles são responsáveis. Pois é, aí o negócio ficou assim vago, o professor jogou para o segundo semestre. Provavelmente no mês de outubro, ele vai voltar com o curso de Direito Registral. Ele vai falar o seguinte: olha, o registro não é do notário, a responsabilidade não é do notário, a responsabilidade é do registro. Então ele falou: vamos guardar essas questões, no fundo. Ele se apavorou porque ele não conhecia nem sequer essa realidade de apartamento sem condomínio. Aí um advogado falou assim: mas responsabilidade ainda é da prefeitura de autorizar. Porque antes mesmo da especificação, isso é verdade, antes mesmo da especificação e convenção de condomínio, já aparece lá no cadastro de imóveis da prefeitura, residência de 1 a 8. Classificação fiscal tal, residência de 1 a 8. Pois tem imóveis. Já tem o prédio. Já tem o prédio, tal. Só que, presta bem atenção, tem esses residência de 1 a 8. Matrícula do terreno, né? O cadastro municipal do terreno lá, daquela casa que foi demolida, reconstruído, tal, residência de 1 a 8. Isso faz mais de 5 anos. E o negócio não se resolve lá no registro de imóveis. Essa é uma irregularidade. E o problema, ainda ontem, colega de vocês, deve estar perdido lá atrás, e mandou uma matrícula de uma proprietária, uma compromissária compradora, que ela conseguiu regularizar um imóvel que estava irregular desde 2002. Só que, pela sorte dela, em 2002, foi feita a especificação em convenção de condomínio. Só que estava aquela bagunça. E ela entrou com a uso capião. Conseguiu regularizar por uso capião. O doutor Alberto, inclusive, falou: olha, gente, estudem aí, constituir, na palestra dele, ele falou: olha, estudem aí, constituir associações de moradores para vocês formalizarem a especificação e, se for o caso, regularizar por uso capião. São vias alternativas aí que ele estava dando. Bom, vamos dar sequência aqui. Se o comprador acionar a justiça, então já foi respondida essa pergunta. Vai ser um trabalho danado. Vai colocar quem no polo passivo? Que o construtor tem que indenizar, mas como colega, e daí? Se vai ganhar, né? O comprador possui proteção registral, ou seja, pode requerer administrativamente o registro de seu contrato da matrícula do terreno no registro de imóveis competentes? Não adianta. Perda de tempo. O registro de imóveis vai falar: não. Você não pode. Aí ele vai ter que pedir judicialmente. Às vezes ele vai conseguir, às vezes não. Na maioria das vezes não. Porque não é porque um juiz manda que o registro de imóveis tem que obedecer. Eles
em caso do incorporador construtor não der início às obras. Conhece algum caso assim? Ele nem deu início às obras e ele já começou a vender. Não colocou um bendito prego na obra. Ou abandona o empreendimento. Quais os direitos dos compradores e dos proprietários do terreno em relação ao empreendimento? Se o negócio foi bem feito, registro de incorporação, ou pelo menos um contrato particular bem feito, de permuta, por troca de área e tudo mais. Quando o negócio está bem feito, a gente consegue resolver com mais facilidade. Agora, do jeito que é feito atualmente, não havendo acordo entre os proprietários do terreno e os compradores para destituírem o incorporador e construtor, é uma previsão legal. Se o incorporador abandonar, não der início, ele pode ser destituído. É o que nós temos como previsão lá nos nossos contratos ou escrituras. Então ele pode ser destituído. Pode perder tudo que ele colocou lá. Coloca outro no lugar. E dá continuidade ao empreendimento. Que direitos os compromissários, compradores têm? Que direitos proprietários do terreno têm? Tudo vai parar na justiça. Prato cheio para advogado. Não sei se é tão cheio assim para o corretor que participou desse imbróglio todo. Aí é para vocês pensarem. Vocês lembram do nosso amigo corretor aqui da palestra anterior? Ele também estava pensando assim, e agora, tiro certidões ou não tiro certidões? Agora ele parou para pensar. E agora, sabendo disso tudo, como devo agir como corretor de imóveis? Se surgir a oportunidade de intermediação de compra e venda de um apartamento sem condomínio, na planta ou em construção e sem registro de incorporação. Que riscos e responsabilidades eu assumo nessa situação? Aí ele está pensando lá. Ó. Estão todos vendo aí? Como sempre, tem um anjinho e um diabinho. Tomei uma decisão há 4 anos atrás, não vendo. Não vende. Igual a colega aqui deu o exemplo. Só que tem um diabinho aqui, ó. Tem um diabinho aqui, escrever assim, tô nem aí. Faz 6 meses que eu não fecho uma venda e preciso dessa comissão. Se der algum BO, o problema é do comprador ou do vendedor. Tô nem aí. Ó, é o diabinho. Esse diabinho está dentro de você. Essa decisão quem vai tomar é você. O diabinho só está meramente representativo, sabe? É você que está pensando. Do outro lado, está lá o anjinho. Calma lá. Não posso colocar meu cliente em risco. E também tenho responsabilidade se der algum BO. E aí, você segue o anjinho ou você segue o diabinho? Afinal de contas, seu nome mesmo? A Magali. Fácil para a Magali. Ela não estava 6 meses sem vender. Agora aqui o sujeito está 6 meses sem vender. E o senhor? Estava 6 meses sem vender? Ó, então, ó, ele foi firme. Ele fechou com o anjinho. Se tiver... O problema ficou claro, gente. O problema ficou claro. Mas aí tem outro problema, que os construtores, eles acabam utilizando os corretores e ainda pagando mixaria. Não quer pagar os 6%, além disso, se colocam numa fria. Pois é. Por isso que eu estou dizendo. Você assume ou você não assume? Enquanto as partes estiverem fazendo... O construtor e o comprador. Problema deles. Qualquer problema, o doutor Daniel resolve, o doutor Rubens e
colegas advogados. Criminal. Eu estou trazendo esse bate-papo. O fórum é do lado da prefeitura. Pois é. Então não tem problema nenhum. Sr. Sidney. Não caberia para sanar tudo isso daí, a prefeitura dar autorização de construção, alvará de construção, só para quando tiver a incorporação do saquinho. Bom, aí o senhor tem que mandar lá um... O senhor tem que mandar... Não tem. O senhor tem que mandar lá para os vereadores. O senhor tem que mandar lá para os vereadores essa ideia para surgir um projeto de lei para derrogar, por fim, a lei que hoje autoriza, para prever essa possibilidade. Por isso que o advogado falou, a prefeitura tem que ter responsabilidade perante isso tudo. Os cartórios têm que ter, o registro tem que ter. A realidade é que isso existe. A realidade é que isso existe. A prefeitura foi contestada. Bom, gente, o problema, Desculpa, a questão... só complementar. Conheço casos. Desculpa, viu, Daniel? Conheço Não casos sei se era pra me atrapalhar. desse tipo. Por isso eu ia voltar naquele slide, mas vamos avançar. Tem lá a questão dos embargos de obras por conta de problemas com vizinhos. Então, a lei, ela tem essa forma genérica de ser. E ela tem a sua aplicação caso a caso. Principalmente em termos técnicos. E daí, então, todas essas peculiaridades, esses detalhes, precisam ser averiguados. Então, às vezes, é uma falha que passou, né? Será que o problema está na lei? Ou será que se o problema está em quem aprovou? Não, mas vamos deixar isso para a palestra lá do colega. A minha preocupação, já que o problema foi posto, constatado, faz parte da nossa realidade. É com isso aí, ó. Eu vou ler esse dispositivo lá do Código Civil, tem que ser decorado, aprendido, colocado em prática por cada um de vocês, corretores de imóveis. Artigo 723 do Código Civil. Código lá de 2002. O corretor é obrigado a executar a mediação, leia-se intermediação, com diligência e prudência, e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Está lá no Código Civil. Não tem por onde correr. E aí, o Roque estava falando aqui, ele tinha lido o slide, esse slide ele tinha lido. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados de incumbência, sob pena de responder por perdas e danos. Então, se deu aquele BO, 723. o problema é do corretor também. E o código, não bastasse só o Código Civil, pois as leis conversam entre elas, né? Aplica-se também o Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde. O corretor de imóveis é um fornecedor de serviços, é um prestador. Independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, ou seja, aos seus clientes, por defeitos relativos à prestação de serviços. Que defeito? Você não prestou as informações que você deveria. Ah, mas eu não sabia. Gente, você é o expert no assunto. Se você não sabia intermediar, não intermediasse. Durante muito tempo eu fui crítico do Cresce. Hoje, muito menos. Dada a oportunidade que o Cresce tem dado aos corretores de imóveis se atualizarem, se aperfeiçoarem. Não dá mais para falar, eu não sabia. Não está aqui hoje por quê? Ah, não deu, a palestra estava cheia e tal. A gente repete outro dia.
Além disso, está sendo gravada, vai lá para o site do Cresce. Tem centenas de palestras lá no site do Cresce. Não sabe quem não quer. Também como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E, voltando novamente, daqui, artigo 20. Não pode anunciar, não pode intermediar a venda. Como eu falei, eu não sou daqueles tão rigorosos assim. Então, se chegar lá no escritório da Magali, imagino que, se não tiver nenhum BO, tudo mais, tal, você não vai perder. Você sabe que o construtor tem recursos, alguém falou aqui, tem construtores que eu falo, não, perfeito. Não tem registro de incorporação? Tudo bem. É a unidade futura, eu sei que ele tem já uma experiência, uma vivência no mercado, eu posso confiar. Então, tem construtores e tem, entre aspas, construtores, né? Então, eu não estou dizendo, eu não estou sendo rigoroso, então a gente, poxa vida, tem oportunidades e mais oportunidades. Sejam cautelosos, cautelosos, cautelosos. Recomendações. Posicionamento profissional na intermediação de compra e venda dos apartamentos em condomínio na planta sem registro de incorporação. O mercado imobiliário em geral pode até tolerar a informalidade. Estou falando daquelas situações de compra e venda direta lá entre o construtor e os compradores. Entretanto, quando as transações ocorrem sob a intermediação de corretores, as informalidades são inadmissíveis. Então, tomem cuidado, façam com muita cautela. Não estou falando... Eu sou muito claro com relação a isso. Talvez nem devesse expor isso publicamente. Mas eu caracterizo dessa maneira. Dar uma de freira no cabaré. Você sabe que não vai dar problema. Aquele construtor tem lastro. Corretores só devem intermediar transações mediante autorização formal. Está aí. Um ponto de início muito fundamental. Autorização de venda de pessoas com legitimidade. Então, olha, eu sou o construtor, está aqui o meu contrato com os proprietários do terreno, está aqui e tal. Corretores não devem intermediar imóveis com irregularidades jurídicas na sua origem. E ao formalizar, é necessário observar todos aqueles requisitos essenciais de um negócio. Tem dúvida? Consulte um advogado. Eu vou mandar para vocês. Manda um WhatsApp para mim, que eu mando todos os slides. Tem dúvida? Temos que trabalhar em conjunto. Corretores e advogados. Consulta. Tá ok? Então, eu agradeço a todos. Desculpa o horário avançado. Espero ter contribuído com vocês. Tá ok? Se precisar repetir, a gente repete e tudo mais. Certamente a palestra vai ser disponibilizada lá no site do Cresce. A gente faz outra. Bom?